Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui mais de 247 médicos em Erechim para cuidar da sua saúde e lhe dar a maior atenção. E também o Hospital Unimed aí já está no seu 7º ano e agora com o centro de imagem e o pronto-socorro, tudo para facilitar a sua vida na hora que você precisar. E também a Unicred, que cuida da sua saúde financeira. Passe na agência, tome um cafezinho e conheça todos os serviços da Unicred Erechim, que está localizada na Avenida 15 de Novembro. E hoje nós vamos falar aí sobre o Outubro Rosa. Nós vamos conversar com o Dr. Alexander Manfredini aí sobre este assunto que é extremamente importante, discutido o ano inteiro aqui dentro do consultório. Doutor, obrigada por nos receber aqui para falar de um assunto que é fundamental a gente tocar. Então, obrigado, Sandra, mais uma vez pelo convite, tá? Eu sinto lisonjeado de ser sempre convidado. Queria agradecer também à TV Erechim pelo convite e é um prazer estar aqui para a gente esclarecer algumas dúvidas para a população. Doutora, o câncer de mama ele tem uma alta incidência, ele só fica atrás do câncer de pele. E esse Outubro Rosa a gente tira para falar justamente da importância dos exames preventivos, do cuidado que toda mulher tem. Então vamos falar um pouquinho sobre este assunto. O senhor acabou de vir de um congresso, eu acredito que foi discutido amplamente esse assunto, porque todos os anos o aumento do número de pacientes com câncer de mama aumenta. Exatamente. Muito importante sua pergunta, falando sobre realmente que é o mês da conscientização feminina. Então é aquela mulher que passou o ano inteiro atrás dos seus afazeres, seu trabalho, sua família, e aquele mês que ela realmente introspecta assim: eu preciso fazer meus exames, preciso revisar minha saúde, como é que estamos, entendeu? Durante todo o ano que ela fez está indo bem.
Então é interessante essa pergunta porque estima-se, né, que esse ano, né, o ano passado, então foram 73 mil novos casos, né, no Brasil de novos diagnósticos de câncer de mama. Então a gente sabe que é uma doença altamente prevalente, né? E o que a gente também está vendo, se pergunta por que está esse número tão alto, né? Então, será que estamos fazendo mais diagnósticos ou realmente esse número está aumentando, né? Então, realmente, os estudos estão mostrando que esse número vem aumentando dia após dia, né? Realmente pelo estilo de vida que essa mulher está tendo e a inserção dessa mulher, né, no mercado de trabalho e nos seus afazeres e na sua rotina diária. Hoje não é só fatores genéticos que a gente trabalha quando se fala do câncer de mama. São inúmeras questões que levam uma mulher a ter câncer de mama. Quais são, doutor? Então, realmente, essa pergunta é importante, porque tem paciente que diz assim, olha, eu não tenho histórico na família, não tenho ninguém, não tenho primas, não tenho mãe, tias, né? Então, não preciso me preocupar. E ao contrário, realmente, gente, assim, somente 10% dos cânceres de mama são considerados genéticos ou hereditários, né? Então, 90% dos cânceres de mama são esporádicos. Então, o que quer dizer esporádico? Pode acontecer com qualquer paciente. Então, tive um caso interessante, uns 2 meses atrás, uma gestante, né, 37 anos, seu segundo filho, né, ela, antes de engravidar, ela veio fazer consulta de rotina, a gente fez o autoexame, pedimos exames, né, de mama, tudo para ela certinho, e então ela não tinha nada, estava tudo bem. Chegou na 12ª semana de gravidez, apareceu um nódulo, que ela mesma palpou, graças a realmente a gente sempre orientar que esse exame deve ser mensal, né, o autoexame. Ela mesma se diagnosticou, veio na consulta, né, a gente fez os exames, fez a biópsia e confirmou que era um câncer de mama na gestação. E ela muitas vezes me perguntou, doutor, será que há quanto tempo tem isso, né? Então, a gente sabe que existe esse câncer de intervalo, que é entre um ano e outro. A mulher, mesmo fazendo seus exames anualmente, ela precisa fazer o autoexame, ela precisa se tocar. E a gente descobriu bem no início. Então, realmente o tratamento foi rápido e a gente conseguiu tratá-la da melhor forma. Então, realmente, a gente saber que ela também não tinha nenhum histórico na família, né, respondendo a tua pergunta, não tinha nenhum histórico, nenhuma parente, nada, e ela foi o primeiro caso. Então, realmente, 90% das mulheres terão câncer de mama sem nenhum fator de risco. Pois é, uma mulher de 37 anos, e por que os casos estão acontecendo em mulheres, às vezes, com 20 anos, 23 anos, mulheres muito jovens que não têm realmente essa hereditariedade? São os fatores genéticos? Então a gente atribui assim casos muito jovens. Então essa 37 anos, que nem como você disse, tem casos mais cedo ainda, né? Então esses muito precoces normalmente são os hereditários, né? E a gente sabe por quê? Porque qual o fator de risco mais importante para qualquer pessoa desenvolver câncer? É a idade. Então a gente sabe que quanto mais velha a pessoa, mais a chance de sofrer mutações genéticas ao longo da vida. Então, no caso, né, de pacientes muito jovens, realmente a gente sabe que a hereditariedade está muito ligada, é muito forte. Mas o que leva realmente, assim, a incidência, se a gente for falar do câncer de mama, vocês vão procurar entre 50, 55, até 65 anos. E por que está aumentando tanto os casos, né, numa faixa etária menor? E realmente é pelo estilo de vida dessa paciente. Então a gente vê assim, ó, que a mulher, ela tá mais sedentária, ela tá mais obesa, principalmente agora depois da pandemia, né? Realmente a paciente se afastou, deixou de cuidar um pouco de si. Realmente ela está comendo mais, ela está se exercitando menos, ela está deixando de lado um pouco a sua saúde e realmente o que? Ela está inserida no mercado de trabalho, né? A gente sabe hoje que as pesquisas mostram que as mulheres detêm, né, a renda da família, às vezes mais de 50%, muitas vezes é a mulher que tem é o papel da mulher. Então ela está inserida que ela precisa trabalhar, desempenhar suas atividades, ela tem cobrança no seu trabalho, ela tem metas e depois ela chega em casa, ela tem que limpar a casa, ela tem que fazer comida, cuidar do filho, botar eles tomar banho, cuidar dos afazeres, cuidar dos temas, das tarefas dos filhos, e essa mulher se sente sobrecarregada. Daí muitas vezes a gente vem aqui no consultório, olha, tem que fazer exercício e tal. Ela, doutor, como? Como é que eu vou fazer exercício? Eu acordo super cedo para ir trabalhar, volto tarde, chego em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer toda a lida da casa, cobrar meus filhos, né, nos exercícios, nas tarefas, e aí? Entendeu? Então realmente é o mês que a gente chega e tenta, dentro da rotina, a gente tenta encaixar
medidas saudáveis, entendeu? Realmente uma alimentação melhor, e ela diminui uma outra situação que as mulheres estão ingerindo muito mais álcool que antigamente. Hoje tem esses happy hours, enfim, essas comemorações, e a gente vê que as mulheres estão ingerindo mais álcool, estão fazendo mais atividade física e estão comendo pior. Então, realmente, assim, a gente vê que as famílias, às vezes crianças, que tu vê assim, em vez da mãe fazer um sanduíche, um suco natural, eles estão comendo o quê? Salgadinho, refrigerantes e tal, realmente por esse descuidado, entendeu? Elas estão se descuidando. Então, eu acho que talvez a gente teria que retomar uma vida mais saudável e ela tentar, dentro dessa rotina que é muito difícil, a gente implementar medidas que ela realmente tenha uma qualidade de vida melhor. Pois é, doutor, e nessa questão que tu está falando de vida mais saudável, as mulheres realmente elas estão com uma rotina que torna a vida delas um pouco mais complicadas. Porém, esses hábitos que elas têm, elas também estão passando para os seus filhos. É possível que futuramente essas crianças sejam pacientes jovens com câncer de mama, essas meninas e até os meninos? Super importante essa tua pergunta, eu concordo exatamente contigo, tá? Então, o que a gente sabe? Que não adianta, os pais são exemplo dos filhos, né? Tanto em atitude, comportamento. Se aquele filho nunca vê o pai, a mãe, comendo fruta, comendo verdura, entendeu? Como é que eles vão comer? De onde é que vai partir essa iniciativa? Se eles verem aqueles filhos, o pai tomando refrigerante, ingerindo muito álcool, entendeu? Fumando. Então, o que eles vão ver? Eles vão ter aquilo como exemplo, né? Então, realmente, a gente sabe, né, que após essa pandemia, né, a gente sabe que está aumentando muito as doenças circulatórias, cardiovasculares, né, e consequentemente o câncer. Então, o que a gente pode falar sobre isso? O que tem de novo, né? Tem um estudo muito grande que teve nos Estados Unidos e eles fizeram 2 grupos, né, as pacientes que tiveram hábitos de vida mais saudáveis e as menos saudáveis, e o que eles viram? Eles estabeleceram legumes, frutas, enfim, e eles entenderam e fizeram uma divisão com atividade física. Então, o que foi provado, assim, que no grupo que fez 150 minutos de atividade física aeróbica, o que é essa atividade? É uma atividade que tu fica levemente ofegante, não precisa, né, um exagero, mas que tu fique um pouco ofegante. 150 minutos por semana, então, dividir 3 séries de 50 minutos, como se fossem 3 aulas de ginástica ou 5 caminhadas de meia hora por semana, a gente consegue reduzir o risco de desenvolver câncer, não só na população feminina. Entre os homens, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer do intestino, a gente consegue reduzir em cerca de 30%. Então, a nossa meta hoje, a partir desses estudos populacionais, é a gente realmente entender que a atividade física é muito importante. Então, se os filhos, né, como você comentaste, se eles veem os pais fazendo atividade física, eles vão querer ir junto na atividade física, eles vão querer participar, entendeu? Eles vão perceber que isso vai fazer bem para eles, e é o exemplo dos pais. Então, hoje, né, todo mundo queria sair do consultório com uma receita mágica, né? Quero reduzir meu risco de câncer. Então, hoje a gente já tem dados, 150 minutos por semana aeróbico, a gente consegue reduzir em 30% a chance de ter câncer ao longo da vida. Então, a gente pode dizer assim, eu reduzo o meu risco, entendeu? Realmente fazendo os seus exercícios e comentar e realmente implementar dentro da rotina. Pegando o gancho no que tu acabaste de falar, é importante também frisar, doutor, que nós mulheres passamos pelo período da menopausa. E quanto mais jovem a gente inserir na nossa vida hábitos saudáveis, menos fragilidade a gente vai ter nesse período. Aquela questão de ossos mais fracos, o exercício físico vai nos dar esse fortalecimento e o alimento também. Exatamente. Então, o que a gente percebe, assim, ó, que realmente essa paciente que vai entrando primeiro ela vai entrar na transição menopáusica, que é entre a fase da fertilidade e a menopausa, se ela tiver bons hábitos de vida, realmente, assim, ela tem uma alimentação saudável e colocar dentro da prática dela, da rotina dela, porque o ser humano gosta de rotina, né? Verdade. Então, uma coisa interessante a gente vê, assim, que a gente tentar, assim, ó, é uma coisa que eu abordo muito nas consultas. Gente, um pouquinho antes de trabalhar, ou no intervalo do almoço, sai do trabalho, talvez muitas vezes sai 5, 5 e meia, 6 horas, já ir direto, bota uma legzinha, uma roupinha, um tênisinho, faz um lanchinho e vai direto para academia para não ter aquela perda de tempo, porque realmente depois que chega em casa é difícil, né? Ainda mais com os filhos. E às vezes o marido buscar os filhos e a mãe faz o exercício no outro dia ao contrário, entendeu? Então, implementar essa rotina
E a gente sabe que realmente a menopausa chega e aquela mulher, ela está sedentária, ela está obesa, ela começou a fumar e começou a beber bastante, né? Então ela implementou desta rotina ruim, sabe? Então isso faz o quê? A gente sabe que o cigarro e o sedentarismo aumenta mais a osteoporose, fora o risco de câncer, né? Então o que a gente recomenda para paciente? O melhor exercício que eu vejo para paciente, assim, principalmente essa transição menopáusica e a menopausa, é a musculação. Sabe? Eu vejo assim, a paciente, além do exercício aeróbico, como eu disse anteriormente, o exercício indicado para esse tipo de mulher é a musculação. Por quê? A musculação, então, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir a massa gorda, né? Então, a gordura, ela vai aumentar a massa magra e vai diminuir a massa gorda. Então, isso faz o quê? Faz realmente ela diminuir a chance de doenças ateroscleróticas, diminuir a chance de câncer numa população geral. E ela vai ter o quê? Um tônus muscular melhor, ela vai ter... Quando então o corpo entende que ela está muito ativa, ela vai entender assim, ó, ela precisa mais cálcio no osso. Então o que vai acontecer? Essa rotina dela vai dizer assim, ó, eu preciso mais ter cálcio. Por que a gente sabe disso? Pessoas acamadas, pessoas que andam em cadeira de roda, mesmo muito jovens, eles têm menos massa óssea. Então porque realmente não tem um impacto, né? Então precisa ter aquele estímulo para o corpo entender realmente que o cálcio precisa estar no osso. Então, eu vejo assim, além do exercício físico aeróbico, como eu disse para vocês, pode ser bicicleta, ginástica, hitbox, hidroginástica, o que for. Tênis. E junto da musculação, exatamente, o beach tênis hoje, né, que realmente caiu no gosto das pessoas, né, principalmente das mulheres, mas o que a gente precisa? Uma atividade física de musculação. Então não é aquela musculação para ficar com hipertrofia e tal, mas é realmente para poder fazer a rotina de casa, ela conseguir, sabe, sem dores, e outra, realmente melhorando a massa óssea e diminuindo o percentual de gordura corporal. Verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, lembrando que o nosso apoiador é a Santa Essência Farmácia de Manipulação. Já está no mercado há 25 anos aí, cuidando dos produtos que você pode manipular dentro da farmácia. Matéria-prima de excelente qualidade e super bem localizada. A farmácia está na Avenida Maurício Cardoso. É só chegar lá com a sua receita ou pedir os seus produtos pelo WhatsApp também, e você tem atendimento personalizado da Santa Essência. E também do
Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você tenha nutrição. O importante é que a gente esteja sempre muito bem nutrido. Se você ainda não tem hábitos saudáveis, essa estação é a perfeita para você mudar os seus hábitos, a sua rotina de vida. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de você fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui tecnologia de ponta, inteligência artificial, onde você pode tratar os seus problemas de uma forma muito mais rápida, com exames tecnológicos que não tem como dar falha. São exames com a inteligência artificial muito usada nos dias de hoje. E nós estamos aqui no consultório do Dr. Alexander Manfredini falando do Outubro Rosa. Esse mês que é tão importante a gente falar de cuidados para nós, mulheres, poder envelhecer de uma forma mais saudável e sem o temido câncer de mama. Doutor, outro problema que às vezes assusta um pouquinho e que para nós, uma geração um pouquinho mais passada, era o uso da pílula anticoncepcional. Porém, hoje já tem métodos muito mais sofisticados, com menos carga hormonal também, que vai nos prevenir. Qual é a relação do anticoncepcional e o câncer de mama? Sabe que essa pergunta é uma pergunta que há anos vem sendo debatida, vem sendo estudada, né? A influência, então, da anticoncepção, ou seja, de usar o anticoncepcional, e a influência, né, no câncer de mama e nos outros tipos de câncer, né? Então, a gente sabe, assim, que hoje, né, o anticoncepcional é amplamente, né, divulgado, a gente sabe do benefício da paciente, né? É aquela questão do feminismo, onde a paciente escolhe o seu momento de engravidar, então ela tem a sua autonomia, né, nos seus relacionamentos, e então realmente ele tem um benefício, né, muito grande. Então, fora isso, também tem o benefício de controle da menstruação, controle de cólicas, acne, espinhas, né? Então, a gente sabe dos benefícios importantes do anticoncepcional. Sim. O que a gente vê? Que em relação principalmente ao câncer de mama, aumenta então um pouco, né, o risco a partir de 15 anos do uso do anticoncepcional. Então realmente assim, a paciente começou a vida sexual lá com seus 14, 15, 16 anos, enfim, ela iniciou com o anticoncepcional. O que a gente sabe? Depois de uma certa idade, por volta dos 15 anos, a gente procura orientar outros métodos, né? Então, que a gente pode usar um DIU não hormonal, tem os DIUs hormonais, né? Tem o chip que a gente coloca no braço, a gente reforça também o uso do preservativo, né? Então, muitas vezes o casal está um pouco mais maduro, se conhece um pouco melhor, e a gente às vezes implementar, né, o uso do preservativo, né, é um método excelente. A gente sabe que ajuda muito os casais, né? Principalmente porque aquela paciente depois dos 35 anos, o que acontece? Ela vai começando a ter uma diminuição da libido através de outras situações, né? Como ela já tem filhos, então ela não dorme direito, tem a rotina dos filhos, como eu disse para vocês anteriormente, a rotina da casa fica complicada, então realmente ela tem uma queixa já da queda do desejo sexual. Então muitas vezes, né, a gente diminuir o anticoncepcional e trocar o método é uma ótima opção. Uma para reduzir esse risco que vai aumentando a partir dos 15 anos do uso da pílula, e também a questão sexual da paciente. Então ela tem um ganho na qualidade, né, de vida, e um ganho na questão da libido bem importante. Mas então o anticoncepcional, então respondendo, ele aumenta discretamente a partir do tempo que for utilizado. Então não é que a gente é contra o anticoncepcional, pelo contrário, mas a gente sabe que na consulta ginecológica a gente tem que abordar isso aí. Olha só, vamos trocar o método, o que você pensa, como é que você está. Então, dentro dessa consulta a gente vai vendo que daqui a pouco ela começou com uma hipertensão, começou com diabetes, então a gente muda a forma de anticoncepção dela. Né? Certo. E a reposição hormonal? Qual a relação com o câncer de mama? Então, a relação, então a gente sabe que a reposição hormonal, né, foi feito em estudos muito antigos, com diversos, né, tipos de tratamento bem anteriores, né, e o que a gente sabe hoje? Que a reposição hormonal, quando bem indicada, né, a gente é muito a favor. Então a paciente assim está com aqueles calorões, né, aqueles fogachos, aquelas ondas de calor bem importante, aquela irritabilidade, né, que até ela se sente assim, olha, está atrapalhando o relacionamento meu conjugal, meu relacionamento com os filhos, meu relacionamento no trabalho, realmente eu estou com um pavio curto, né, ela tem um pouco de insônia, ela está com noites mal dormidas, ela tem realmente também uma queda da libido,
ela tem um pouquinho uma ansiedade, ela começa a comer mais doces, mais lanches rápidos, então realmente ela começa a mudar o paladar. Então, nesta paciente, eu vejo uma super indicação de usar a terapia de reposição hormonal. Respondendo a tua pergunta, o que a gente sabe? Que a partir da reposição hormonal, existe um aumento do câncer de mama e de outros tipos de câncer, tá? Só que a gente sabe que, a gente botando numa balança, o risco-benefício, né? Se a paciente realmente tem indicação, a gente é muito favorável. Então, o que a gente sabe? Que para cada 10 mil mulheres que vão fazer a reposição, aumenta o risco de câncer a 8 casos. Isso, num tratamento, é muito pouco, realmente. Então, é algo assim, que a gente sabe que hoje, né, a gente sabe que de cada 8 mulheres, a incidência, do jeito que está, uma vai ter câncer. Então, bota ali as 10 mulheres jogando vôlei, 5 de cada lado. A gente sabe que uma provavelmente vai desenvolver. Sim. Né? Então, a gente sabe que o aumento do risco com a terapia de reposição hormonal é muito pequeno. Então, realmente, a gente não é que a gente precisa usar para todo mundo, mas nesse grupo de pacientes onde a qualidade de vida da paciente está muito prejudicada, a gente alia então a reposição hormonal e com exames periódicos. Então essa paciente ela tem que ser vista no consultório médico, né, a cada 6 meses, no máximo uma vez por ano. Então para a gente ajustar a medicação e ver os sintomas. E reforçando a questão do autoexame, né? Então essa paciente ela precisa ser examinada. Ela precisa ser examinada uma vez por mês e a gente sabe da importância disso. Doutor, falando um pouquinho agora das pacientes que já têm câncer de mama. Hoje existe algum tratamento mais avançado no Brasil, com menos efeito colateral e mais rapidez na cura antes que aconteçam outras metástases? A gente sabe hoje, né, graças à ciência e às descobertas, a gente está vendo que tem alguns tipos de tumores, né, que não tinha uma boa resposta. E a gente não entendia o porquê. Então, ou por falta de arsenal, né, para tratar a doença, como a gente não sabia, às vezes um tumor que a gente achava que ia evoluir muito bem e depois metastatizava 10, 15 anos depois, e ele tinha um perfil, né, que ele alterava e nos surpreendia, né? Então, a gente sabe então hoje que, vamos falar sobre o câncer de mama, então ele tem uma miscelânea, né, de grupos. Então a gente faz, depois que a paciente tem o diagnóstico, a gente faz um exame chamado imunohistoquímica, tá? Essa imunohistoquímica, ela vai analisar o nome e sobrenome do tumor e através da imunohistoquímica a gente vai ter um leque de tratamentos que a gente pode instituir para aquela paciente. Então isso é uma coisa bem importante. Então nós temos aí inúmeros subgrupos, né, que eles vão responder, e aqueles grupos que anteriormente não respondiam bem, já existem novas drogas que vão agir muito bem nesse tipo de tumores, tanto naquele tumor que era muito agressivo, quanto naquele grupo de tumores que eram mais, né, menos agressivos, mas evoluíam mal. Então hoje a gente consegue ter esse tipo de tratamento. E a gente sabe assim, ó, que, né, o câncer de mama realmente, que é o cerne hoje do tratamento, é realmente descobrir precoce. Como eu disse para vocês, naquela gestante, ela se tocou, né, ela não tinha aquele tumor, porque a gente tinha avaliado ela em menos de 1 ano, porque ela estava fazendo os exames pré-natais, né, tanto eu quanto ela, a gente examinamos, né, a gente fez os exames de imagem, realmente ela não tinha nada, e foi graças a ela se conscientizar e se tocar. Então é tão importante hoje, né? Claro que o ideal é fazer o diagnóstico do câncer, né, nas fases iniciais, onde nem se percebe na palpação, através dos exames de imagem, né, que é a mamografia. Mas a gente sabe que hoje, em torno de 40% dos tumores de mama são diagnosticados pela palpação. Então, quem faz o diagnóstico da maioria dos tumores no Brasil hoje é a própria paciente. Então, realmente a gente tem que focar nisso, o autoexame é importante, ela tem que ter a sua autoestima, sabe? Muitas delas perguntam, doutor, eu venho aqui contigo porque eu não sei me tocar. Eu digo, não é assim, a gente quer que ninguém melhor que você mesma para se tocar e saber assim, ó, doutor, próximo da menstruação eu sempre tenho isso aqui, mas depois passa. Então, essa lesão, essa palpação, a gente sabe que é benigno, porque o tumor não é que ele vai desaparecer, né? Agora, doutor, eu sempre tive isso aqui, daí melhor. Isso aqui eu nunca tive. Então essa é a minha hora da paciente dizer assim, agora eu vou atrás, eu vou ir procurar ajuda, eu vou fazer um exame de imagem para confirmar. Então,
sabendo que essa grande proporção de diagnósticos foram as próprias pacientes que fizeram. Então, por isso que a gente chama a atenção realmente da paciente ter a sua autoestima, se olhar no espelho, se tocar e dizer assim, eu preciso cuidar da minha saúde. Pois é, doutor, e pegando esse teu gancho, alguns médicos defendem fazer o exame de imagem a cada 2 anos e intensificar a palpação. Como é que o senhor analisa, como é que se orienta a paciente? É importante, além da palpação, esse exame de imagem regular? Sabe que, Sandra, no último congresso que a gente foi lá em São Paulo, teve um palestrante que é o Laszlo Tabar, que é um ícone, né, lá da Suécia, se eu não me engano, e ele tem inúmeros trabalhos que ele mostrando, né, por que foi realmente instituída a mamografia como exame de rastreamento, né, de diagnóstico de câncer de mama. E realmente mostrou que a mamografia, né, nas fases iniciais, realmente reduz em cerca de 30% a mortalidade geral feminina. Então, sim, realmente, ele trouxe os estudos que ele já fez há mais de 30 anos e eles ainda estão acompanhando essas pacientes, e ele reforçou que realmente a gente consegue diagnosticar precocemente. Então, respondendo a tua pergunta, tem uma diferença, né? Então, e do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que ele recomenda a mamografia a partir dos 50 anos e depois a cada 2 anos até os 69 anos. E na Europa, nos Estados Unidos e no próprio Brasil, as sociedades de radiologia e de mastologia recomendam a partir dos 40. E não bianual, e sim anualmente. E não tem uma idade, não que nem o INCA disse, até os 69 anos. Por quê? Porque existe 8% das pacientes, elas vão ter câncer depois dos 70 anos, né? A gente acaba, essa faixa etária, a gente acaba, né, não abrangendo. Então, eu vejo que é mais coerente realmente as outras organizações e as nossas aqui do Brasil, a não ser o INCA, que recomendaria a partir dos 40. Porque a gente sabe que dos 40 aos 50 anos, em torno de 15% vão ter câncer de mama. Então a gente vai perder esse rastreamento, essa inicial, sabe? A gente diagnosticar inicialmente. Então elas vão acabar sendo diagnosticadas mais tarde. Então, e também o INCA fala que até os 69, e daí dos 70 aos 80, 85, 90 anos, tem muita paciente que está cheia de vida, que são pessoas saudáveis, cheias de vida. Então, a gente fica nesse limbo. Então, eu prefiro que a paciente, claro, a não ser uma paciente acamada, que tem, né, enfim, que não tem como se deslocar, ela não é uma pessoa que inspira muito cuidado, essa paciente talvez não seria a paciente de eleição, mas as demais que conseguem vir, se deslocar mesmo com auxílio, seriam pacientes que a gente deveria fazer o diagnóstico e, se possível, né, se infelizmente elas tiveram o diagnóstico, tratar. Então a gente vai tratar de uma forma muito mais inicial. O câncer de mama, ele assusta qualquer mulher que recebe esse diagnóstico. Porém, se houver um tratamento, uma equipe multidisciplinar, a cura é muito mais fácil? Isso é essa tua pergunta é bem interessante. Então a gente sabe que o mastologista, né, ele vai fazer muitas vezes junto da paciente o diagnóstico, só que por trás tem quem, né? Tem o oncologista, que ele é um super aliado do mastologista, né? Ele vai ter um anestesista que realmente vai ajudar naquela paciente na hora do procedimento cirúrgico, dar o melhor tipo de cuidado com ela, né? A gente vai ter a fisioterapia, a gente vai encaminhar essa paciente para psicóloga, para realmente ela reabordar outros assuntos, ela fazer uma avaliação, uma análise da vida dela, sabe? Para ela sensibilizar. A gente sabe que todos esses profissionais vão ser muito importantes, o radioterapeuta, né? Que depois, muitas vezes, a maioria dos cânceres a gente vai fazer radioterapia também. E a gente sabe que hoje, então, tendo o diagnóstico do câncer, né? Tendo o nome e sobrenome deles, a gente pode lançar mão do arsenal. A gente sabe que alguns tipos de tumores, né? A gente não vai para cirurgia antes, a gente vai para quimioterapia. Então a gente sabe que determinados grupos de pacientes, de acordo com o seu tamanho do tumor ou do tipo de tumor, ela vai ter uma resposta muito boa fazendo quimioterapia antes e posteriormente a cirurgia. Doutora, a gente falou bastante aqui sobre o câncer de mama, mas a gente também já está entrando aí no período do Novembro Azul. E embora a sua área seja mais feminina, sempre é bom deixar aquele alerta que não é só a mulher que precisa de cuidados, é o homem também. E quanto antes começarem esses cuidados do casal, do pai e da mãe, dos filhos, nós teremos uma sociedade mais saudável. É importante reforçar isso, né?
realmente esses cuidados que a gente orientou vocês, realmente é interessante aplicar ao casal. Eu sempre digo assim, a gestante também engravidou, ela fez os seus exames de rotina, ela está se cuidando, ela está tendo uma alimentação, ela daí vai parar o álcool, ela vai ter a retomar a atividade física, e muitas vezes o parceiro junto, né, vendo a paciente nessa situação, ele vai dizer assim, não, eu não vou comer muito doce, não vou levar ela para comer comidas que não sejam saudáveis, porque realmente vai fazer mal para a gestação. E a mesma coisa nessa faixa etária. Então, minha esposa está se exercitando, eu não vou ficar para trás, eu vou junto, a gente pode intercalar para vir ficar com os filhos, enfim, mas eu também, o homem tem que pegar nesse gancho da paciente realmente melhorar a sua qualidade de vida. O exercício físico, então, no homem, como para a mulher, reduz em 30%. Então, essa hora do homem entender essa situação, não achar que é realmente coisa de mulher, que ele precisa também fazer o exercício e ele fazer seus exames de rotina. Então, muitas vezes, a esposa vem acompanhando o seu esposo, eu pergunto para eles, e aí, como é que tá teus exames? Não, eu não vou fazer, quem procura acha. Então, realmente, acho que a gente tem que parar com esse preconceito e a gente entender assim, somos seres humanos e se nós descobrimos, né, no início, tudo vai ser mais fácil. E muitas vezes a gente aborda assim, quando vai fazer o marido, tá bom, doutor, então me pede os exames aí. Daí a gente recomenda, vai com o teu urologista, vai com o teu cardiologista, vai com o teu endócrino. E muitas vezes o cara tem uma tireoide descompensada, ele tá com o colesterol altíssimo, tá com os teus triglicerídeos. E daqui a pouco a gente até, o PSA, que é o exame da próstata, né? O antígeno prostático tá alterado. Daí muitas vezes a gente diz assim, calma. A maioria das vezes é benigno, né? É uma hiperplasia da próstata. E você deveria consultar com o seu urologista. Então, é muito interessante quando a paciente vem acompanhada, porque a gente sempre dá um toque, né, para o marido também. Isso aí. Doutor, obrigada por nos receber aqui nesse mês tão importante, onde a gente fala da saúde da mulher, e a gente já aproveita aí para chamar a atenção dos homens também, né, que é importante. E quanto mais a gente se cuidar, mais saudável a gente vai ser, e mais longevidade também a gente vai ter. Isso mesmo. Então, esse mês agora é o mês da conscientização, eu acho que das pessoas, de uma forma geral, realmente a melhorar os seus hábitos de vida, ter uma vida mais saudável e colocar um exercício físico dentro da sua rotina, em vida diária, entendeu? Então, acho que isso talvez seja a mensagem que a gente gostaria de passar para as pessoas. Obrigada. E nós agradecemos também a todos os nossos parceiros que estão conosco aqui no programa Viver com Saúde, que é a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e a Santa Essência Farmácia de Manipulação. Estamos encerrando o mês de outubro aí com essa entrevista do Outubro Rosa, e já lembrando que nós entramos no Novembro Azul e os cuidados são importantes tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, cuide-se! Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.
Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.